Olá, esta sexta-feira, 7 de agosto, é especial. Hoje, Passo Fundo completa 158 anos. E nós da UPF-TV preparamos uma edição especial do canal de notícias. Olha só, a transformação da terra de passagem em terra de oportunidades. Quem nos faz companhia na edição de hoje vai falar sobre as melhorias e desafios do município é o prefeito Luciano Azevedo. Um resgate da história do cinema em Passo Fundo e a memória afetiva dos espectadores do século XX. Toda sexta também tem dica de cinema para o seu fim de semana e ainda uma homenagem ao Dia dos Pais, a história de um policial civil que adotou 3 irmãos. Continue conosco porque você já viu, né? No canal de notícias encontra mais conteúdo. Pensar a cidade em que se vive, se sentir acolhido, se identificar. Hoje, 7 de agosto, Passo Fundo completa 158 anos de emancipação política e administrativa. Um município que, ao longo dos anos, deixou de ser uma terra de passagem para se tornar uma terra de oportunidades. Uma cidade que cresceu e contribui com o desenvolvimento da região norte do estado. Você já parou para ler a sua cidade hoje? Fato é que na cidade o ritmo é outro. As pessoas parecem ter pressa, os carros disputam espaço com as pessoas e vice-versa. Mas além dessa disputa, a cidade oferece muito mais para os olhos, o corpo, o espírito. Por meio dos espaços e das políticas públicas, da diversidade, da pluralidade, da reinvenção do cotidiano, o urbano ganha ritmo. E, claro, também nos desafia. Com aproximadamente 200 mil habitantes, 100 mil veículos. Tem farmácia, tem hospital, tem restaurantes, tem passeios, né, para a gente se divertir, praças. As pessoas da cidade são bem hospedeiras, bem carismáticas. Na saúde, possui hospitais com equipamentos avançados que qualificam os serviços médicos como um dos melhores do Brasil. Na agricultura, Passo Fundo contempla a qualidade da produção auxiliada pelo acompanhamento técnico de entidades importantes como Emater, Embrapa Trigo e o curso de agronomia da UPF. E quando falamos em comércio e serviços, é na efervescência das ruas e no trânsito intenso de pessoas que se constata a importância do município na vida de quem procura a cidade para viver, trabalhar, prosperar. Os lugares de uma cidade precisam servir de estímulos para a criação, para o desenvolvimento, para a modernização, para as intervenções artísticas, para a cultura, para o resgate e preservação da história e memória local. Uma cidade que mistura portugueses, italianos, alemães, árabes, judeus, com negros e índios. 55 anos que eu moro aqui, nasci e me criei aqui. É feliz aqui? Sou feliz aqui. Passo Fundo completa hoje 158 anos de emancipação política e administrativa. Foi considerada uma terra de passagem. Hoje, por ser uma cidade universitária e polo comercial do norte do estado, também conta com um grande fluxo de pessoas que diariamente circulam pela cidade em busca de diversos serviços. Porque sempre foi uma região estratégica. Num primeiro momento, a estratégia de contato entre as próprias nações indígenas. Num segundo, entre as missões, né, que ligava, então a pessoa ligava a região das missões com Vacaria, que ligava São Paulo. E assim, sucessivamente, ela se constituiu, né, enquanto uma cidade moderna em cima disso. Mas isso não significa que ela não tenha, né, digamos assim, fixado toda essa tradição econômica, cultural, mesmo política. Passo Fundo sempre teve grandes líderes políticos envolvidos no governo do estado, né? E nada diferente de hoje. Uma das cidades mais antigas,
teve essa relação, então, São Borja, Cruz Alta, e Passo Fundo representou, de certa forma, um polo político, econômico e mesmo cultural por décadas, desde a sua emancipação. A construção da identidade de uma cidade é formada pela dinâmica das pessoas que nela vivem. Por isso é preciso percebê-la e, mais, se sentir parte dela. Entender a sua história, a sua geografia. Onde mora o pertencimento e o reconhecimento, vive também o respeito, o cuidado, a educação e a motivação pela busca de soluções que possam manter e assegurar o bem-estar social coletivo. Cada um honra sua terra, né? Uma grande preocupação em Passo Fundo em construir uma identidade, né? E muitas vezes passa despercebida a identidade que ela já tem, que é uma cidade acolhedora, uma cidade que cuida da sua gente, tem alegria em conviver. Adoro Passo Fundo. É a minha cidade. Não nasci aqui, mas é a minha cidade. O que a senhora sente quando falam na cidade? Não deixo que ninguém fale mal. O aniversário de Passo Fundo é também um dia especial aqui para a gente que faz a UPF-TV, para a Universidade de Passo Fundo. Por isso, o nosso convidado de hoje é o prefeito Luciano Azevedo, que vai falar sobre as transformações do município, sobre o momento atual. Prefeito, parabéns, receba os nossos cumprimentos pela condução no município. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Thaís. É uma alegria estar aqui. Parabéns para todos os que fazem Passo Fundo todos os dias, em todos os tempos. Gostou de ver a reportagem especial, a senhora que disse ali que não deixa ninguém falar mal de Passo Fundo, certo, prefeito? Gostei muito e acho que esse é o espírito da maioria da população. Nós somos uma cidade, como a crônica mostrou muito bem, formada por várias origens que formam esse caldo de cultura que torna Passo Fundo tão diferente, tão especial. E a maioria da população, a imensa maioria da população, gosta muito da cidade e a defende. Isso é muito importante. Prefeito, Passo Fundo tem hoje o 6º PIB gaúcho. Como é que foi chegar a essa condição? Olha, Thaís, foi uma sucessão de esforços da comunidade e das administrações que se sucederam na prefeitura para que Passo Fundo pudesse ir aos poucos transformando a sua economia. Nós hoje somos uma das principais cidades do interior do Brasil, do ponto de vista econômico, pela localização privilegiada que temos, pela diversificação da nossa economia, pelas alternativas profissionais que temos aqui. A indústria está crescendo, o comércio estabilizado num patamar elevadíssimo, prestação de serviços que nos orgulham, construção civil muito forte, a educação e a saúde como 2 pilares da cidade. É uma grande mescla de atividades econômicas que produziram esse avanço que nos colocou como 6º PIB. E nós temos que avançar mais, temos que sonhar mais alto, ousar ter Passo Fundo em breve mais à frente no ranking das principais economias. Há uma mudança também na matriz produtiva do município, que antes era essencialmente agrícola e agora tem uma participação reforçada na indústria, uma atuação forte também na área de serviços. Verdade. O agronegócio continua cumprindo um papel fundamental na economia não só de Passo Fundo, mas como de toda a região. E os serviços, como eu disse, avançaram extraordinariamente, especialmente da década de 80 para cá, quando eles se firmaram como algo muito importante para a cidade atrair investimentos. Na esteira dos serviços qualificados, da prestação de serviços em muitas áreas, a construção civil se fortaleceu e ultrapassou crises que em outros lugares se tornaram muito mais danosas à economia. Aqui nós resistimos. Nós tivemos agora um último ciclo de 10, 12, 15 anos para cá, que foi o incremento da atividade industrial, a atração de novas indústrias, a ampliação de indústrias que já estavam aqui, tornaram quase que completa o desenho, o retrato da economia de Passo Fundo. Me parece que dá para acreditar que
quem sabe com um pouco mais de investimento em tecnologia e inovação, que é algo que nós sonhamos, nós poderemos dar mais um salto. Bom, prefeito, a gente quer falar ainda sobre a revitalização de espaços públicos aqui na nossa cidade, sobre essa futura região metropolitana que Passo Fundo pode se tornar. Então, a gente gostaria de contar com a sua presença durante a edição de hoje. Claro, uma Permaneça conosco. Bom, muitas ações estão acontecendo nesses dias em comemoração ao aniversário de Passo Fundo. E neste domingo tem passeio ciclístico em homenagem aí aos 158 anos do município. O passeio vai ser realizado em um percurso de 6 quilômetros pelo trajeto da ciclovia ao longo da Avenida Brasil. A saída acontece às 10 da manhã da Praça do Teixeirinha. Toda a comunidade, é claro, está convidada. Depois do intervalo, um resgate da história do cinema em Passo Fundo. A gente segue conversando com o prefeito e ainda uma homenagem ao Dia dos Pais, a história de um policial civil que adotou 3 irmãos. A gente já volta.